Boa noite, caros alunos. Eu sou o professor Jackson Magão. Hoje estamos aqui novamente na TV União para dar continuidade ao nosso assunto de biologia. Iremos tratar de um assunto um pouco recente. Nos últimos anos, ele vem estando sempre em foco, certo? Um assunto um tanto polêmico também, porque existe uma discussão no mundo científico sobre esse referido assunto que nós iremos citar hoje. Esse assunto ele é bastante interessante porque ele pode vir a ser questões, é claro, de biologia, de história, de geografia ou até mesmo ser temas, certo? Servir de tema para a redação. O tema hoje que nós iremos tratar, o assunto tratado de biologia hoje, será os vírus, certo? Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula porque é de extrema importância referente aos assuntos, ou seja, as matérias diferentes que podem vir a ser cobradas esse assunto, história, geografia, biologia ou até mesmo um tema para a redação, beleza? Então, o assunto hoje são os vírus, tema bastante polêmico. Por que polêmico? Até hoje, os cientistas discutem sobre se esses seres, os vírus, se eles apresentam vida ou não. Será que os vírus são seres vivos ou não? Se não são seres vivos, o que eles são? Certo? Então, vamos lá. Cortando lá para o slide para a gente dar início à nossa aula. Beleza? Então, gente, os vírus, professor Jackson Magão. Prestem bastante atenção no decorrer da aula. Os vírus. Os vírus, como eu coloquei nesse primeiro slide, isso que nós temos aí são as suas principais características. Dentro dessas características, nós iremos abordar, por exemplo, como eles podem vir a ser classificados, beleza? Prestem bastante atenção. São seres microscópicos e acelulares. Se são seres microscópicos, isso quer dizer que vocês conhecem muito bem, que só podem ser vistos através de microscópio eletrônico de última geração. São seres acelulares. Preste atenção nessa característica em relação a eles serem acelulares, porque se são acelulares, quer dizer que eles não são formados por células, certo? A segunda característica que está sendo citada aí são parasitas intracelulares obrigatórios. E a terceira, não apresentam metabolismo próprio. Volta aqui para mim, por favor. Prestem atenção. Em relação a esse processo de seres acelulares, os vírus são os únicos seres, dentre os seres presentes no nosso planeta, que são classificados dessa forma por eles não apresentarem uma organização celular. Por eles não apresentarem uma organização celular, são ditos como seres acelulares, certo? Referente a essa característica, eles não podem ser classificados como seres vivos, por exemplo, e acabam não sendo classificados nos 5 grandes reinos existentes: reino monera, protista, fungi, plantae e animalia. Beleza? Então, seres acelulares. Mas do que ele é feito, professor? Iremos já falar sobre isso. Ok? São parasitas intracelulares obrigatórios. O que seria isso em relação ao parasitismo? É um tipo de relação existente entre duas espécies diferentes, onde apenas uma se beneficia e a outra terá prejuízo, o parasitismo. O vírus, ele acaba sendo um parasita intracelular obrigatório. Ele acaba invadindo a célula para conseguir sobreviver ou realizar suas atividades. As atividades essas que geralmente são desempenhadas pelo um ser vivo que apresenta uma organização celular. Qualquer que seja uma atividade viral, atividade referente a uma célula, por exemplo, o vírus só vai conseguir desempenhar a partir do momento que ele invade uma célula hospedeira. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Só apresenta qualquer que seja atividade a partir do momento que ele invade uma célula. Fora disso, ele recebe o nome de vírion. A outra característica é não apresentar um metabolismo próprio. Todo ser vivo apresenta um metabolismo próprio. Mas, professor, o que é metabolismo? Metabolismo, gente, é o conjunto de reações químicas que nós apresentamos no nosso organismo. Processo de respiração, digestão e, entre outros processos, requer a ação de reações químicas para, por exemplo, liberar energia e nós realizarmos as atividades corporais.
Os vírus não apresentam esse metabolismo. Só vão adquirir o metabolismo a partir do momento que invadem uma célula e essa célula vai trabalhar para ele, vai realizar as atividades para ele. Fora da célula, ele não apresenta essas capacidades que geralmente um ser vivo vai apresentar. Beleza? Então, os vírus são seres acelulares, microscópicos, não apresentam metabolismo próprio, certo? Não apresentam metabolismo próprio e são parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza? Então vamos agora para o próximo slide e dar continuidade ao nosso assunto. No próximo slide, prestem atenção que nesse slide nós estamos citando aí quais são as estruturas virais. Quais são os componentes, as estruturas que compõem o corpo de um vírus, certo? O vírus é um ser bastante simples. Observem bem na imagem que nós temos aí um capsídeo proteico e um material genético. Esse capsídeo proteico, ele tem duas origens, a viral e a origem lipoproteica. Uma parte desse capsídeo proteico, certo? Que ele acaba podendo vir a ser formado a partir do momento que esse vírus vai sair da sua célula hospedeira. Algumas espécies de vírus podem vir a apresentar uma cápsula que envolve e protege ainda mais o material genético. Ele pode ter uma cápsula que envolve esse capsídeo e que esse capsídeo vai proteger o material genético. Esse material genético, ele pode ser de dois tipos, DNA ou RNA. Apenas o citomegalovírus é que apresenta os dois tipos de material genético. Ele apresenta o DNA viral e um RNA. Esse RNA presente no interior desse vírus, ele está envelopado. Esse RNA foi sintetizado e no momento que o vírus foi sair da célula hospedeira, ele foi acoplado. Esse RNA presente no citomegalovírus vai auxiliar o processo de infecção, acelera esse processo de infecção. Por exemplo, o citomegalovírus, esse vírus, ocorre o processo de infecção muito mais rápido, como, por exemplo, a herpes. A herpes é causada pelo vírus. É um exemplo de citomegalovírus. Beleza? Então, ó, nesse slide que nós temos aí, vai apresentar as estruturas virais. O capsídeo proteico e o material genético. Capsídeo proteico é formado apenas de proteínas virais, certo? O material genético pode ser DNA ou RNA. Apenas o citomegalovírus vai apresentar as duas estruturas. Mas essas duas estruturas, o RNA, ele foi acoplado no momento que o vírus foi sair de dentro da célula hospedeira. E como eu tinha dito, volta para cá, vamos lá. E como eu tinha dito, alguns vírus vão apresentar uma cápsula, certo? Um envelope que vai envolver, certo? E vai auxiliar o processo de reconhecimento no momento de infecção. Vírus envelopado. Esse envelope, ele pode apresentar duas origens, certo? Proteínas virais e esse envelope também vai apresentar a origem da célula hospedeira. Apresenta também a origem lipoproteica, porque lipídios e proteínas presentes na membrana da célula hospedeira vai acabar compondo, certo? O envelope do vírus, como por exemplo, o vírus da AIDS, ok? Então, agora vamos para o próximo slide, para nós darmos continuidade ao nosso assunto. No próximo slide, nós já estamos citando, por exemplo, aí, o ciclo reprodutivo dos vírus. Corta aqui para mim, vem para cá. O ciclo reprodutivo, em relação à multiplicação desses vírus, certo? A reprodução viral, ela só pode acontecer a partir do momento que esse vírus encontra-se, certo? Dentro da célula hospedeira, já que a reprodução é uma característica dos seres vivos, literalmente. Todo ser vivo, ele tem plena capacidade de se reproduzir, que seja sexuadamente ou assexuadamente. Perpetuação da espécie.
qualquer que seja a espécie de ser vivo, só pode ser considerada como bem-sucedida se ela consegue se multiplicar, perpetuar a sua espécie. Os vírus não são considerados basicamente seres vivos. Existe aí essa discussão que nós iremos já falar sobre ela. Mas eles têm a plena capacidade de se multiplicar, mas a partir do momento que ele invade uma célula. Ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O ciclo viral para o processo de reprodução, ele é classificado em dois tipos. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Nós iremos voltar para o slide para a gente explicar detalhadamente qual é a diferença entre esses dois tipos de ciclo, certo? Então, observem bem a imagem. Nessa imagem, nós temos aí ciclos virais, ciclo lisogênico e ciclo lítico. Gente, durante o ciclo lítico, observem bem essa imagenzinha aí, ó. O vírus que está sendo citado é o bacteriófago. Em todo livro de biologia vai apresentar a imagem desse vírusinho. É um dos mais conhecidos e mais estudados. Esse vírus é composto de um capsídeo proteico, não apresenta um envelope, certo? E é composto do material genético do tipo DNA. No momento em que o vírus reconhecer a célula hospedeira na qual ele vai invadir, e ele recebe o nome de bacteriófago por ele parasitar bactérias, ele vai reconhecer e inserir o seu material genético, o DNA. Observem bem a imagem, certo? Após a invasão, esse DNA vai literalmente incorporar-se ao material genético da célula hospedeira. A partir daí, essa célula hospedeira vai começar a realizar as atividades virais. Durante o ciclo lítico, ocorre a produção de capsídeos proteicos no interior, certo, da célula hospedeira e materiais genéticos. Prestem atenção que só invadiu o DNA. O capsídeo fica pelo lado de fora. Mas, quando invade, que vai realizar as atividades, certo, sendo comandadas pelo vírus, vai começar a ser produzido capsídeos virais, certo, e material genético do vírus, o DNA viral. Vai começar a se multiplicar, incorporando, produzindo-se novos vírus. Chegando o momento em que essa célula não consegue mais comportar a quantidade de vírus em seu interior, e o que acontece? Essa célula se estoura. Entra no processo chamado de lise. A célula morre, esses vírus saem e vão infectar novas células. Na outra imagem, no lado direito, nós temos um exemplo do ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, como vocês podem observar, não acontece a morte celular, não acontece o processo de lise. O material genético vai incorporar-se ao material genético da bactéria, o DNA viral, incorporado ao DNA da bactéria, onde, nesse processo de incorporação, a célula vai manter as suas atividades, certo? Mas quando ela for se reproduzir, ela também irá realizar a reprodução do DNA viral. Mas a célula continua realizando suas atividades. Mas no momento que ela for se reproduzir, automaticamente ela também reproduzirá o DNA viral. E a qualquer momento, esse ciclo lisogênico, referente a algum estímulo, ele pode passar a realizar o ciclo lítico, produzindo, sintetizando proteínas virais e o material genético, produzindo novos vírus, acontecendo o mesmo processo que eu tinha acabado de citar. No interior da célula, multiplicando-se grandes quantidades de vírus, a célula não consegue mais suportar, acaba estourando o processo de lise, morte celular. Então, volta aqui para mim. Então, gente, ó, ciclo reprodutivo, ciclo viral, certo? Lítico, lisogênico. No lítico, morte celular, após o vírus realizar a reprodução em seu interior, certo? A célula não consegue mais comportar a quantidade de vírus presente em seu interior e acaba se rompendo, se estourando. Processo esse denominado de lise, certo? Já no tipo de ciclo lisogênico, o DNA apenas vai ser incorporado. O DNA viral é incorporado ao DNA
da célula hospedeira. A célula hospedeira continua realizando suas atividades, mas só que quando essa célula for se reproduzir, ela também irá produzir o DNA viral. E a qualquer momento, a partir de algum estímulo ambiental, esse ciclo pode mudar. Ele pode passar de lisogênico para lítico e começar a produzir as proteínas virais, capsídeo, DNA, produzindo novos vírus no interior da célula. Essa célula não consegue comportar e então acaba estourando. Ok? Prestem bastante atenção nesse ciclo reprodutivo. No caso do bacteriófago, acaba inserindo no seu interior apenas o DNA. Já existem outros vírus que literalmente o seu envelope, ele, por ter proteínas lipoproteicas, a constituição apresentar duas vertentes, certo? O envelope acaba reconhecendo a membrana da célula hospedeira, ela acaba sendo incorporada e vai penetrar no interior da célula hospedeira o capsídeo e o material genético. O capsídeo acaba sendo degradado e o material genético vai realizar o ciclo. Beleza? Mas no bacteriófago só vai ser inserido o DNA. Prestem atenção que esse vírus, ou seja, os vírus que não são considerados basicamente seres vivos, que eu vou explicar o porquê, certo? Referente a algumas características presentes, mas eles apresentam características dos seres vivos. O ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz, multiplica, morre. O vírus também apresenta essas mesmas características, mas algumas características presentes nos vírus, eles só conseguem realizar se estiverem no interior da célula hospedeira, certo? Então, ó, vamos para o próximo slide, ok? Vamos lá. Próximo slide. Vamos falar um pouco sobre o retrovírus. Esse retrovírus, por exemplo, o que a gente acaba citando com maior evidência é o vírus da AIDS, certo? Volta aqui para mim. Esse retrovírus, por que recebe o nome de retrovírus? Ele realiza a síntese, certo, de determinadas substâncias inversas, ao contrário do que acontece normalmente. Que substâncias são essas? No processo de duplicação, de síntese de proteína, certo, transcrição em relação a moléculas de DNA, geralmente o que acontece? DNA serve como molde para a produção de RNA. E esse RNA vai acabar realizando o processo de tradução para a produção de proteínas ou até mesmo o próprio, certo, DNA. E o que acontece? No retrovírus acontece o processo contrário. O DNA vai sintetizar, o RNA vai acabar sintetizando a molécula de DNA. E que classificação é essa? Retrovírus. É referente a uma proteína existente, a transcriptase reversa, certo? Mas essa classificação vem a partir dos vírus que apresentam RNA em sua estrutura do material genético. Esse RNA pode apresentar a cadeia simples, certo? É de cadeia simples. É classificado em cadeia simples positiva, negativa e o retrovírus, onde a gente vai dar mais um foco nos retrovírus, certo? Então volta aí para o slide. Prestem atenção que esse retrovírus, ele apresenta-se envelopado. Logo, eu já tinha citado que nós iremos pegar o exemplo do vírus da AIDS. Apresenta-se em seu interior, certo, a proteína, a transcriptase reversa, a integrase e a protease, onde a molécula em seu interior vai ser a molécula de RNA. E esse RNA, no momento de infecção, é ele quem vai servir como molde para a produção da molécula do RNA viral. É o contrário. E esse RNA viral vai ser incorporado ao DNA, certo, da célula hospedeira. Após o processo de invasão, certo, esse capsídeo proteico presente no interior desse vírus vai ser degradado. A transcriptase reversa vai pegar o DNA em relação ao RNA molde e vai produzir o RNA viral. A proteína, que recebe o nome de integrase, vai fazer a integração do DNA viral produzido a partir do RNA viral que serviu como molde e vai incorporá-lo no DNA da célula hospedeira.
A protease, ela vai apenas fazer a finalização no processo de produção das proteínas virais, certo? Volta aqui para mim então. Esse vírus, o retrovírus, a gente acaba chamando mais atenção referente ao vírus HIV, certo? Então, ele acaba realizando o processo de produção de material genético ao contrário. Ele apresenta um RNA que vai servir como molde para a produção de DNA. Esse DNA vai se incorporar, certo, no material genético da célula hospedeira para, assim, realizar a produção de RNA viral. Ok? Então, vamos lá. Prestem atenção agora. Por que é que esses vírus, ou seja, os vírus, certo, eles acabam não sendo classificados como seres vivos? Os vírus em geral. Prestem atenção. Esses vírus, eles, como a gente já citou algumas características referentes a eles não podem ser classificados como seres vivos, por exemplo, por serem acelulares. Gente, e quais são as características que nós podemos utilizar para classificar um ser como sendo um ser vivo, para a gente poder eliminar os vírus, se por acaso a gente vier a fazer esse questionamento? Todo ser vivo, para ser considerado como tal, ele necessita apresentar uma organização celular. Ele necessita apresentar célula, certo? Essa célula apresenta-se em dois tipos, célula eucarionte, célula procarionte. Então, ele necessita apresentar essa organização celular, que os vírus não apresentam. Para ser considerado também um ser vivo, no qual foi classificado nos 5 grandes reinos, esse ser vivo ele pode vir a apresentar-se como unicelulares ou pluricelulares, certo? Em relação ainda aos seres vivos, apresenta-se o processo de obtenção de alimento. Esse ser pode ser classificado como autótrofo ou heterótrofo, produzindo seu próprio alimento, autótrofo, quimiossíntese, fotossíntese, ou não produzindo seu próprio alimento, seres heterótrofos. E em relação ao processo de reprodução, sendo ela sexuada ou assexuada. Como os vírus não apresentam essa organização celular, eles não foram classificados nos 5 grandes reinos. Por quê? Para ser considerado ou classificado em um dos 5 grandes reinos, o qual é classificado todos os seres vivos existentes no nosso planeta, ele teria que pelo menos apresentar uma organização celular. Como ele não apresenta, ele não pode ser classificado nem no reino Monera, nem no reino Protista, nem no reino Fungi, Plantae e muito menos no animal. Professor, e por que não se criou um reino exclusivo para os vírus, como foi feito, por exemplo, em relação aos fungos? Porque eles não apresentam essa organização referente às células. Como ele não apresenta essa organização, infelizmente não pode ser inserido. E o que os vírus são? Os vírus são formas particulares de vida, certo? São formas particulares. Eles apresentam determinadas características que um ser vivo apresenta, mas só consegue desempenhar e realizar essa atividade, essa característica, a partir do momento que invade uma célula. Fora da célula, ele não apresenta nenhuma atividade. Ele é um ser inerte. Recebe o nome de vírion, certo? Só apresenta determinadas características como alimentação, reprodução, apresenta um metabolismo a partir do momento que ele invade a célula hospedeira. Fora da célula, ele não apresenta nenhuma dessas características. Então, isso acaba gerando uma certa polêmica. O vírus acaba apresentando o processo de mutação, referente à sua multiplicação. Mutações são características presentes nos seres vivos. Como é que esse ser, considerado bastante simples, realiza mutação como todo ser vivo, mas não pode ser classificado como um ser vivo? Por isso existe essa discussão no mundo científico. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos dar uma olhadinha em algumas questões. Após as questões eu vou fazer comentários referente a alguns termos que são utilizados no momento em que vai se elaborar a questão, que muitas vezes o aluno acaba encontrando dificuldade. Certo? Então, vamos lá. Voltando para os slides para a gente dar continuidade à nossa aula referente aos vírus. Ok?